Graça e paz, queridos. Que bom, mais uma vez aqui partilhando a palavra do Senhor com você. Hoje quero ler aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 ao 7. Diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Hoje, queridos, eu quero falar com vocês sobre pais que geram para filhos, pais gerando para os seus filhos. Todos nós, queridos, sem exceções, estamos a todo tempo semeando, lançando sementes. E é sobre isso hoje que eu quero falar com você. Eu quero falar um pouco hoje sobre as sementes que nós temos lançado. Quero falar um pouco sobre a nossa semeadura, a semeadura que temos feito ao longo da nossa vida. Porque, independentemente, querido, de qualquer situação, de qualquer circunstância, em todo tempo a gente está lançando semente. Às vezes nós lançamos sementes boas, outras vezes nós lançamos sementes ruins. Mas a questão é, querido, qual tipo de semente eu tenho lançado? O que eu tenho gerado para meus filhos? O que eu tenho gerado para os outros que virão após mim? Porque toda a nossa vida, querido, ela é marcada por semeaduras. E nós semeamos não só em atitude, mas nós também semeamos em palavra. Aqui a palavra do Senhor, ela diz que Davi, depois de ter sido constituído rei, ele então procura alguém da casa de Saul, da casa de Jonatã, alguém ligado a Jonatã. Ele procura um descendente de Jonatã. A Bíblia ela aponta, Jonatã como um grande amigo de Davi. Davi foi alguém constituído rei no lugar de Saul, que era o pai de Jonatã. E Jonatã, então, ele se torna um grande amigo de Davi, por conta de que Saul, quando soube que Davi seria constituído rei em seu lugar, ele tentava matá-lo. Então, Jonatã foi aquele fiel amigo que livrou Davi da morte. Então, os dois geram grandes afinidades e muitas foram as sementes que Jonatã lançou sobre a vida de Davi. Sabe, queridos, eu digo hoje para você que nós estamos sempre lançando sementes. Umas vão demorar muito para germinar e nascer, mas outras não. Mas a questão não é a quantidade de tempo que essa semente será germinada, nascida, trazida à tona em seus frutos. Mas a questão é, querido, nunca deixar de semear, porque nós nunca sabemos quando nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E às vezes nós plantamos e serão os nossos filhos, os nossos descendentes que irão colher aquilo que nós plantamos. Por isso é uma necessidade tão grande de sempre continuar semeando, sabe? Seja em palavras, seja em atitude. A Bíblia diz que se está no seu poder, ao poder das suas mãos, as suas condições de fazer o bem e você não faz, você está pecando. Sabe, querido? Nunca deixe de fazer o bem, nunca deixe de lançar sementes, nunca deixe de ser alguém que vai semear na vida do outro. Porque nós jamais saberemos quando nós iremos colher, ou se nós iremos colher. Mas nós, queridos, todos nós, sempre haverá pessoas após nós
e são essas pessoas que talvez vão colher aquilo que nós semeamos ao longo da nossa vida. E hoje, eu quero falar um pouco com você sobre isso. O que você tem gerado para os seus filhos, o que você tem gerado para os seus descendentes. Porque a Bíblia diz que Davi, ele fala, olha, existe alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonathan. Sabe, queridos? Eu quero dizer para você, quando eu e você lançamos sementes, alguém, querido, pode passar o tempo que for, porque aqui a Bíblia, ela não está relatando quanto tempo isso demorou, mas ela disse que Davi foi atrás da casa de alguém de Saul, para que ele manifestasse bondade por amor de Jonathan. Saul se tornou inimigo de Davi, mas Davi não esqueceu daquilo que Jonathan semeou na sua vida. Ele não esqueceu dos tempos difíceis, de quando ele passou por um processo até que ele se constituísse rei. E ele não esqueceu daquilo que Jonathan fez. Ele procurou então alguém da casa de Saul para que ele manifestasse bondade. Sabe, querido, nunca deixe de manifestar ajuda a ninguém. Nunca deixe de ser fiel e amigo de ninguém. Porque, não por interesse eu digo isso, querido, mas eu digo porque um dia as bondades virão sobre os seus descendentes, sobre os seus filhos, por causa do seu coração. E é isso que Davi está dizendo, olha, eu quero usar de bondade por amor de Jonathan. Que você e eu, querido, sejamos pais que estamos gerando para os filhos, que vão se preocupar em gerar pelos filhos. Ontem, foi um dia das crianças. Nós, como os pais, temos uma grande preocupação, e grande amor pelos nossos filhos e queremos dar o melhor para eles, o melhor brinquedo, o melhor passeio. Tudo isso é muito bom, querido. Mas a melhor coisa que você pode deixar para o seu filho, querido, é um legado. A melhor coisa que você pode deixar para os seus filhos, querido, são sementes lançadas para que eles venham colher. São ensinamentos, sabe? São boas atitudes, são boas ações para que eles possam aprender. Então, queridos, aqui, Jonathan, ele semeou para o seu filho. Ele semeou para um filho que colheu quando ele já tinha morrido. E a Bíblia aponta, que esse filho de Jonathan era um filho aleijado. Ele era uma criança deficiente. Não porque ele nasceu deficiente. Ocorreu um episódio ali onde ele ficou deficiente. Mas eu quero dizer para você, querido, ele habitava numa terra que se chamava Lodebar. E essa terra aponta como uma terra do esquecimento. E eu quero dizer aqui para você que ainda que você habite numa terra do esquecimento, que ainda que você tenha suas limitações, suas deficiências, ainda assim elas não impedirão de que Deus venha te abençoar, de que pessoas sejam usadas por Deus para manifestar bondade para com a sua vida. Porque foi isso que aconteceu com a vida de Mefibosete. Ele era alguém aleijado, ele tinha limitações, ele tinha deficiências, mas isso, querido, não impediu de que Deus usasse o rei Davi para abençoá-lo, para manifestar bondade na sua vida. A Bíblia diz que Davi diz para ele, olha, eu vou te restituir todas as terras do seu avô Saul. E você vai comer pão na minha mesa para sempre. Sabe, querido? Isso é algo muito forte, muito poderoso. Tudo isso aconteceu por causa da semente de um pai. Mefibosete era deficiente, ele era aleijado, ele habitava numa terra de esquecimento. Talvez você tenha sido esquecido por homens, por pessoas. Talvez você se sente abandonado. Talvez você habita na sua vida muitas deficiências, muitas limitações. Mas eu digo para você, querido, existe um Deus. Existe um Deus que se manifesta nas nossas vidas e na sua vida com bondade, usando pessoas. Deus usou Davi, querido, para usar de bondade sobre a vida de Mefibosete. Tudo por causa da semente do seu pai. Davi disse, olha, por amor a Jonathan, eu quero usar de bondade para alguém que ainda restar nessa família. Sabe, que eu e você sejamos essa pessoa que vai semear, que vai gerar para os nossos filhos. Para que os nossos filhos, ainda que eles venham ter limitações e deficiências, ainda que eles possam estar passando por momentos difíceis
de esquecimento de pessoas, sem ajuda de pessoas, porque a Bíblia diz que Lodebar era uma terra do esquecimento. Talvez a Bíblia não relata toda a história, mas talvez Mefibosete passaria ali por circunstâncias difíceis, porque ele era deficiente, porque ele era um aleijado dos 2 pés, sabe, querido? Mas existe um Deus que vê pessoas limitadas, pessoas com deficiências, e que habitam nesse lugar de esquecimento. Existe um Deus que olha para essas pessoas e que no tempo dele, ele vem, que ele usa com bondade, e ele usa pessoas para liberar a bondade dele na vida dessas pessoas. Então hoje, querido, eu quero aqui deixar para você que há um momento certo da semente florescer, da semente germinar e trazer os seus frutos, mas nunca deixe de semear, querido. Nunca deixe de lançar semente, seja em palavras, seja em atitudes. Talvez você vai colher, mas talvez serão os seus descendentes, os seus filhos é que vão colher. Mas a certeza é, querido, que sempre haverá o dia de que aqueles dos quais nós, como os pais, temos os nossos filhos chegarão um dia que eles sentarão à mesa e irão desfrutar do favor do Rei. Eles irão receber bondades, querido, por causa da semente que nós lançamos. Que você nunca desista de semear, que você nunca desista de ajudar o próximo, que você nunca desista de ser amigo e fiel a alguém. Não por interesse, eu repito, querido, mas por amor a alguém, que você sempre ajude, para que amanhã os seus filhos possam colher das sementes que você lançou. Que eu e você, querido, sejamos pais que geram para os nossos filhos. Amém?